mensagem com peso político e diplomático, além de, claro, declarações polêmicas sobre a guerra. É preciso que os Estados Unidos pare de incentivar a guerra e comece a falar em paz. A acusação do presidente Lula aos Estados Unidos como um incentivador do conflito entre Rússia e Ucrânia e pouco antes dele desembarcar nos Emirados Árabes, sobrou até para a União Europeia. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz, para a gente poder convencer o Putin e o Zelensky de que a paz interessa a todo mundo e a guerra só está interessando, por enquanto, aos dois. As reações ao que disse o presidente foram imediatas, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro, que correu para as redes sociais e classificou a agenda de Lula como um vexame para a política externa. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Grande Debate. Estamos ao vivo na TV pelo canal 577, no YouTube, no Prime Video e no Samsung TV Plus pelo canal 2042. Após passar por China e Emirados Árabes, o presidente Lula está de volta ao Brasil. Na viagem, fechou acordos comerciais que somam mais de 60 bilhões de reais. E antes de retornar ao nosso país, Lula falou também da guerra da Ucrânia, como vimos aí no clipe de abertura. Ele disse que os Estados Unidos precisam parar de incentivar a guerra e começar a falar de paz. Você viu um trechinho na abertura, mas vamos ver a declaração completa do presidente agora. É preciso, sobretudo, convencer os países que estão fornecendo armas, incentivando a guerra, a pararem. Porque eu acho que quando começa uma briga, a gente fala em guerra, mas poderia ser uma briga de rua, poderia ser uma greve, ou seja, é preciso começar e saber como parar. E muitas vezes a gente não sabe como parar. E eu acho que nós estamos numa situação em que acho que os dois países estão com dificuldade de tomar decisões. Se os dois países estão com problema de tomar decisões, eu acho que é preciso terceiros países que mantenham boa relação com os dois, criar as condições de termos paz, sabe, no mundo. Nós não precisamos de guerra. E eu acho que isso foi possível nessa conversa, a gente aprofundar. Eu acho que a China tem um papel muito importante, eu continuo reiterando que a China possivelmente seja o papel mais importante. Agora, outro país importante é os Estados Unidos, ou seja, é preciso que os Estados Unidos parem de incentivar a guerra e comece a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz, para a gente poder convencer o Putin e o Zelensky de que a paz interessa a todo mundo e a guerra só está interessando, por enquanto, aos dois. Eu acho que é possível, não é uma coisa fácil. Essa fala do atual presidente, obviamente, gerou reações e uma delas é do seu principal opositor no cenário político brasileiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro escreveu o seguinte, abre aspas, da China, o cara acusa os Estados Unidos de incentivar a guerra. Diz também que o conflito, no momento, só está interessando a Putin e a Zelensky. Lula, Dilma e Stedley juntos, mais um vexame para a política externa brasileira. Fecha aspas. A gente traz agora alguns dados sobre esse conflito. Até o dia 30 de março deste ano, o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos registrou 3.167 civis afetados na Ucrânia, incluindo 1.232 mortos e 1.935 feridos, mas ainda, de acordo com a própria ONU, esse número pode ser bem maior. A pergunta é a seguinte, ao acusar os Estados Unidos de incentivar a guerra, Lula faz uma afronta ao governo americano. Eu começo com você, Caio Coppola, que eu espero tenha tido um bom fim de semana, né? Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, doutor José Eduardo. Boa tarde à nossa audiência. Uma semana maravilhosa aí para todos nós. Bom, ao declarar que os Estados Unidos incentivam a guerra na Ucrânia, Lula da Silva, ele não afronta apenas os americanos, ele afronta a realidade dos fatos, ele subestima a nossa inteligência e ele envergonha o Brasil no cenário internacional. Só recapitulando um pouco, a invasão da Ucrânia pela Rússia, movida aí pelas ambições neossoviéticas do Vladimir Putin, é ilegítima e imoral. Segundo o líder russo, aspas, a Ucrânia não é sequer um Estado. O que é a Ucrânia?
Uma parte do território é a Europa Ocidental, mas outra parte, uma parte considerável, foi um presente nosso, dos russos. A fala de Putin, ela ignora que a Ucrânia é sim um Estado soberano, internacionalmente reconhecido, com governo democraticamente eleito. Aliás, o povo ucraniano, em pleno gozo da sua autodeterminação, optou por viver de forma autônoma, de forma independente de Moscou. Em 2014, destituiu o governo que era mais alinhado aos russos. Portanto, não existe justificativa plausível para a violação das fronteiras ucranianas pela Rússia. E o que se espera das nações civilizadas e dos seus líderes é que eles reconheçam a absoluta ilegalidade desse ato unilateral e que manifestem um juízo moral sobre essa guerra, posicionando-se do lado certo da história. Os americanos e os europeus, ao colaborarem com o esforço de resistência dos ucranianos, o heróico esforço de resistência dos ucranianos, eles não estão incentivando a guerra, como descreveu Lula da Silva com seu habitual cinismo. Ao apoiar a Ucrânia, Estados Unidos e a União Europeia estão atuando em prol da justiça, ainda que timidamente. E ao contrário do que afirmou o presidente brasileiro, no alto da sua absoluta ignorância ou má-fé, essa guerra não é do interesse dos ucranianos e do seu presidente eleito. Essa guerra só interessa a quem deseja ver o Ocidente enfraquecido, de joelhos. E vejam só em que pé está o Ocidente, bastião da liberdade e da democracia no mundo. O Ocidente está energeticamente dependente, estrangulado pela inflação de preços, perdendo capacidade de investimento e desmilitarizado. A crise econômica trazida por essa guerra imoral, ilegal e ilegítima só faz fortalecer a Rússia e, por tabela, a China. Por isso, salta aos olhos o descaramento do presidente da República ao atribuir uma falsa equivalência entre as partes nessa guerra. Nesse caso, é óbvio que existe um Estado agressor que deve ser repelido, a Rússia, e um Estado vítima que deve ser protegido pela comunidade internacional. Assim só nos resta lamentar a retórica vassala, sabuja e subserviente do senhor Lula da Silva aos interesses da Rússia e da China. É triste ver um líder político colocando a sua ideologia à frente da sua responsabilidade em proteger os direitos humanos. Mas o pior é que essas gafes do governo Lula, elas não se limitam ao campo da oratória, do proselitismo e do discurso barato. Eu leio aqui para vocês uma manchete de destaque no site da CNN Brasil, março desse ano. O Brasil não assina a declaração da Cúpula pela Democracia que condena a Rússia. O evento foi organizado com o objetivo de reforçar a democracia global e confrontar o autoritarismo. O texto condena a Rússia e exige que o país retire imediatamente todas as suas forças militares do território ucraniano. Eu destaco aí para o nosso telespectador que a matéria da CNN ainda afirma que a guerra, aspas, foi provocada pelo regime autoritário do presidente Vladimir Putin. Esse entendimento, pessoal, que é praticamente unânime no mundo livre, desbanca a falsa equivalência propagandeada pelo Lula da Silva. E eu faço questão de encerrar esses argumentos iniciais citando uma fala do nosso analista sênior de política internacional, o jornalista e correspondente de guerra, Lorival Santana. Aspas, o presidente Lula está embriagado com a ideia de que pode exercer um papel na questão da Ucrânia. A ambivalência e a complacência com a Rússia podem tornar o Brasil uma linha auxiliar da China na estratégia com a Ucrânia. Portanto, Lula não afronta apenas os Estados Unidos ao mentir sobre a guerra ilegítima na Ucrânia. Lula afronta a própria diplomacia brasileira ao se comportar como uma marionete da China e, pior, escravo de uma ideologia ultrapassada que alimenta governos tiranos e que oprime milhões de almas ao redor do globo. Que vexame. Caio Coppola, ele engata para falar de uma vez, só me deixou aí 43 segundos, 42 segundos para fazer aqui o debate entre vocês. Mas vamos lá, Zé Eduardo Cardoso, espero também que tenha tido um bom fim de semana. A pergunta é, Lula faz uma afronta ao governo americano com essa declaração? Bem, boa tarde, Luciana, boa tarde, Caio. Eu, antes de analisar o que o Caio aqui fez de considerações, eu queria dizer que realmente as declarações do Jair Bolsonaro, que não foram comentadas pelo Caio, possivelmente por uma razão estratégica, elas chegam a ser ridículas, porque ele, de certa forma, é a personificação da tragicomédia. Ele fala que o Lula fez um vexame. Ele vai falar isso. Ele que transformou o funeral da rainha da Inglaterra num comício eleitoral. Ele que ofendeu a esposa de Macron. Ele que simplesmente não se vacinou e não podia sair do prédio onde estava na conferência da ONU. Ele que é criticado pelo próprio ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pelos desastres que fez.
E olha que o Ernesto Araújo não era uma pessoa assim tão tranquila, dotada de luzes diplomáticas, é criticado pelos desastres que fez na sua política externa depois de um certo momento. Ou seja, pior ainda, ele visitou Putin. Ou seja, e não foi com o intuito de fazer a paz, mas no intuito de alinhar o Brasil à Rússia. Este homem vem falar de vexame do Lula. Muito estranho, muito esquisito, para não dizer trágico. Mas vamos agora às observações que o Caio fez. Sabe qual a melhor forma de defender direitos humanos, Caio? Sabe qual a melhor forma de defender aquelas pessoas que estão sofrendo com a guerra? Defendendo o fim da guerra. Para que eu possa defender o fim da guerra, eu não posso me alinhar. Essa é uma característica. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu e o Caio aqui entrássemos num conflito quase físico, né? Nos agredindo, que jamais acontecerá, né? Eu espero que não, por favor, porque eu estou aqui no meio, né, Zé Eduardo? Exatamente, é o exemplo. Por favor. A Luciana vem e quando a coisa esquenta, ela não tem nenhum dos lados e fala, peraí, pessoal, vamos conversar. Ela pode até ter a opinião dela. Ela pode achar que o Caio está certo, que eu estou certo, mas ela vai intervir e vai acomodar situações, porque é assim que se consegue a paz. Este é o movimento que Lula faz. Ou seja, este é o movimento que ele faz, pedindo que Estados Unidos baixe a bola, Europa, baixe a bola, China, entre no jogo. Lula está pretendendo que ele e outros países se alinhem naquilo que a Luciana faria se houver um confronto entre eu e Caio. Sabe por quê? Porque o confronto não interessa a ninguém. Não interessa ao povo russo, não interessa à Ucrânia, não interessa ao mundo, e o mundo sofre com isso. E os direitos humanos é que são violados por esta guerra. Eu, pessoalmente, sou contra, já disse isso outro dia e volto a afirmar, contra ao que a Rússia fez em relação à Ucrânia. Não defendo essa situação. Agora, alimentar esse tipo de coisa não joga em favor da própria Ucrânia. Nós temos que chegar a um denominador comum. Temos que utilizar expedientes diplomáticos para que isso aconteça. E nada melhor do que mediadores que não se alinhem com nenhum dos lados para que isto seja possível. Portanto, não há nenhum vexame nisto. Vexame há na fala de Bolsonaro, que não reconhece todas as trapalhadas, as bobagens, as suas falas, as suas ofensas durante o período em que foi presidente da República. E, ao mesmo tempo, acredito eu, não defender a paz e incentivar a guerra é algo que não interessa a nenhum ser humano. Aliás, a guerra é sempre uma irrazoabilidade. A guerra é sempre uma tolice. E apesar de eu achar injusta a provocação e indevida a invasão que a Rússia fez na Ucrânia, é hora de parar com isto. Nós não vamos fazer com que ninguém vença sem um massacre de um lado ou outro, não é isto? Parem com isto. Este é o recado que Luiz Inácio Lula da Silva dá. A mesma coisa que faria Luciana se eu me engalfinhasse com Caio. Muito bem, eu espero que isso não aconteça por aqui no estúdio da CNN Brasil. Vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho um irmão que gostava muito de me trollar, sabe? Ele era bem implicante, até hoje. E a minha mãe, quando ele brigava com a minha mãe falava, quando um não quer, dois não brigam, e a gente ficava de castigo. Eu não gostava dessa história não, hein, Zé Eduardo? Só falando que eu achava que não era justo essa coisa de culpar os dois, já que um foi quem provocou. Não querendo levantar a bola aqui para o Caio falar agora. Mas ela resolvia o conflito, né? Resolvia o conflito. Okay. Pronto. Pois então, Caio, o Zé Eduardo fala que você se negou de falar da declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é uma personificação de uma tragicomédia, é assim que ele classifica a declaração do ex-presidente, e elencou aqui uma série de outras vexames, segundo ele, do ex-presidente, vexames internacionais. Você se recusou a falar da fala do ex-presidente? Não, eu não falei sobre o Jair Bolsonaro, eu apenas respondi a pergunta do debate, que é se Lula, não Bolsonaro, afronta os Estados Unidos com as suas recentes declarações. Simplesmente uma questão de se ater ao tema. Também gostaria de pontuar que a visita do ex-presidente da República ao Putin se deu antes da invasão ilegal e legítima à Ucrânia. E eu agradeço aí a sabedoria, né, do universo de não ter colocado líderes como Lula da Silva para enfrentar, por exemplo, o desafio da Segunda Guerra Mundial. Imagina só se a gente dependesse apenas de discurso e diplomacia para enfrentar Hitler. Né? A mãe da Luciana, já que ela foi trazida aqui à baila, ela mediava o conflito porque ela tinha força. E é simples assim. Então, o Brasil não tem força, Zé Eduardo Cardoso, para tentar ser um mediador desse conflito? É o que o Caio indica agora. Eu utilizei outro dia a expressão de síndrome de vira-lata, que é um termo muito utilizado para definir aqueles países que se amesquinham e que se curvam
à reverência de grandes potências e não se projetam utilizando o seu potencial para se impor nas relações diplomáticas. O Brasil tem que perder essa síndrome. Nós somos um país pujante. Lula, um estadista, já mostrou isso no passado, afirmando situações que, inclusive, levaram a um processo histórico de entendimento nacional na questão do Irã. Ou seja, se nós preferimos ficar curvados à subserviência dos Estados Unidos da América, como fez Bolsonaro, e a sua visita, aliás, à Rússia foi num momento de forte tensão entre a OEA e a Rússia, ou seja, ele se alinhava ideologicamente à ideologia de Putin, por isso foi lá, ele se alinhava à ideologia de outros autoritários, claro, isto, evidentemente, deve jogar contra as suas declarações. Mas as declarações de Jair Bolsonaro fazem parte desse contexto da matéria e, como tal, têm que ser comentadas em contraposição àquilo que Lula faz. Defender a paz é sempre bom. Aliás, se a paz tivesse ocorrido na Segunda Guerra Mundial, Hitler teria caído antes e o mundo seria diferente.